Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Dia em Consciência Cósmica, mantido pela Associação Beneficente Seres de Lux. Olha, nossa videoaula de hoje, nós estudaremos a chamada O Poder do Agora, de autoria do Eckhart Tolle. O capítulo 2 chama-se Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. A gratidão por parte de vocês é espontânea, ok? Quem sentir-se intuído para dar uma ajuda para a gente, está aqui as nossas contas, tá? E lembrando que quando você pratica gratidão, sua vida melhora muito, tá, gente? Pode ter certeza disso, ok? A certificação é sob avaliação, ou seja, no final das nossas videoaulas, quem desejar receber um certificado de participação, entre em contato conosco e nós passaremos todas as informações necessárias. Ok, gente? Então vamos lá, vamos à nossa aula. Bom, como a gente já comentou, o capítulo 2 é Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Então, os temas dentro deste capítulo são os seguintes: não crie mais sofrimento no presente. Tema 2, dissolvendo o sofrimento do passado. Tema 3, a identificação do ego com o sofrimento. Tema 4, a origem do medo. E tema 5, fechando, a busca do ego pela plenitude. Então, assim, gente, segundo o autor, né, e segundo nossas pesquisas também, a gente concluiu, gente, que a maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Então, assim, por que ela é desnecessária? Porque ela é originada pelas demandas, né, pelos pedidos da mente superficial. Aquela mente egóica, a mente materialista, a mente que muitas vezes é manipulada pelos detentores do poder. Inclusive na questão da mídia, na questão midiática. A mídia também manipula muito a nossa mente. Então, com isso, nós entramos numa espiral de sofrimento que poderia ser evitada caso a gente não desse para essas entidades, né, para a sociedade, o controle sobre a nossa mente. Ok? Pensem nisso aí. Vamos lá, slide 4. Então, assim, a proposta, né, você vê essa imagem aqui, né, de uma pessoa livre e tal. Então, assim, quando nós nos interiorizamos, nós valorizamos o nosso tempo presente, né, a gente começa a se libertar da dor, do sofrimento gerado pela mente. Ou seja, a gente já começa a querer assinar nossa carta de alforria em relação à mente. Porque, lembra, a gente já falou na videoaula anterior do capítulo 1, mas lembrando, nós não somos a nossa mente, pessoal. Não esqueçam disso. A mente é como se fosse um sentido a mais. Nós somos um eu superior, um eu verdadeiro, sabe? Um eu espiritual. Nós não somos a nossa mente. Ok? Então, quando você se conscientiza disso, você começa a se libertar de tudo que é gerado pela sua própria mente. Vamos em frente. Então, assim, qual que é a ideia? Antes, né, dessas aulas, desculpa, gente. Então, antes dessas aulas, nós, sem noção, né, a gente... Muitas vezes nós íamos no passado, ficávamos sofrendo por uma situação que já ocorreu, que eventualmente não foi resolvida. A gente ficava com uma expectativa em relação ao futuro. Nossa, como é que vai ser o futuro para mim e tal, né? Então, hoje não, né? Com essas aulas, com esse estudo, a proposta, gente, é que nós possamos ir para o passado, sim, mas de uma forma didática.
Você pega algum aprendizado do passado, mas volta para o presente. Podemos ir para o futuro, sim, mas pega alguma expectativa, qualquer coisa, volta para o presente. Tá certo? Então a ideia é essa, que a gente faça rápidas viagens ao passado e ao futuro, mas sempre volte para lidar com os aspectos práticos de nossas vidas. Sabe, com um aprendizado do passado ou uma expectativa do futuro, mas conscientes que nós estamos no presente. Ok? É uma proposta para vocês aí. E aí, no slide 6, né, gente? A gente tem aí a dica de 2 filmes, o Sim Senhor, né, e o Gandhi. 2 filmes maravilhosos que mostram que é possível nós lidarmos com a vida de uma forma, vamos dizer, uma forma de aceitação. Uma forma que você aceite as coisas da forma que elas são, você não crie resistência, você não criando resistência, você não gera karma negativo. Tá certo, gente? Num primeiro momento, dizer sim para tudo parece uma loucura, mas assim que vocês assistirem o filme, né, os 2 filmes, inclusive, a gente pode conversar a respeito dos filmes. Tá? Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp que estuda filmes. Tá legal, gente? Então, vamos em frente. Slide 7. Né? Aí, a proposta do slide 7 é assim. Primeiro você aceita. Né? Você aceita, interpreta, se contém. Né? Chama a pessoa para você, mesmo que ela tenha uma opinião, um comportamento diferente de você. A proposta é que ela se transforme em seu aliado, em seu amigo. Tá legal, gente? Então, pode demorar um pouco, mas em algum momento a situação, né, a própria pessoa, em algum momento, ela começa a perceber que a resistência, que as propostas dela não eram muito ajustadas ao que você pensa, tá? Ao que você sente. Tá legal? Então, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Então, de nossa parte, é fundamental que nós aceitemos o outro como ele é. Ok, gente? Pode ser um pouquinho complicado no começo, mas a ideia é boa, viu, gente? Pode acreditar que a gente já colocou isso em prática, ok? Vamos em frente, slide 8. Então, assim, olha que imagem até um pouco assustadora, né? Mas é isso mesmo, viu, gente? Então, enquanto a gente fica viajando no tempo psicológico, principalmente no passado, né, a gente fica sofrendo. Sofrimento emocional. Ai, poderia ter feito isso. Ai, que fizeram aquilo para mim. Ai, que isso. Ai, que aquilo. Vamos parar com isso. Tá certo? Vamos em frente. Vamos amadurecer emocionalmente. Vamos nos libertar da mente, gente. Para a gente caminhar. Para a gente progredir e para nós nos sintonizarmos com a natureza. Quem estuda a Seishonoye com a gente, a Seishonoye tem uma máxima bem interessante, que é o caminho do progredir infinito. Precisa isso. Tá? E você põe uma sementinha na terra, você aduba, você cuida dela, ela se desenvolve, gente. Então, por que nós vamos ficar patinando no nosso mundinho emocional? Não, vamos... Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. A proposta é essa, tá? Vamos para o slide 9 agora, né? Porque senão, gente, olha, aqui tem uma imagem de um cachorro ele rodando atrás do próprio rabo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente fica identificado com a mente, então nada vai estar bom. Você tem uma camiseta verde, você vai querer uma camiseta azul. Você tem uma camiseta azul, você já joga a verde fora porque falaram que a verde está fora de moda. E você já, o sapato já não está bom. E a bolsa... gente, correr atrás do próprio rabo. Então vamos dar uma relaxada, vamos dar uma pensada e priorizar o que realmente tem prioridade na nossa vida. Tá? Vamos dar um tempinho com o materialismo, vamos ter as coisas que realmente nós precisamos. Inclusive, a Rede Record ela tem até uma campanha nesse sentido aí.
né, realmente comprar aquilo que nós necessitamos, tá? Porque inclusive o planeta, tudo vem do planeta, né, gente, da Terra e tal. O planeta também já está começando a ficar cansado, tá legal? Vamos nos tocar e vamos ter as coisas que nós realmente precisamos e nos satisfazer com isso, porque senão a gente continua sofrendo por não ter aquilo que falaram que nós deveríamos ter. Olha que loucura isso. Beleza, gente? Então vamos em frente. Vamos para o slide 10. E aí, gente, tem um escoteirinho aqui, né? Eu não sei se é um escoteiro ou um desbravador, né? Que desbravador aqui no nosso país também faz um excelente trabalho né, nessa linha dos escoteiros, né? Então, assim, quando a gente começa a viver no agora, a gente fica em estado alerta constantemente, em estado de alerta constantemente, né? Não fica mais naquela coisa, aquela expectativa, aquele vai e vem no passado, não. A gente aciona os mecanismos do pensamento, né? Nosso processo de transformação, inclusive transformação, a gente precisa arrumar, e foi escrito errado aqui, viu, gente, no slide. Ao nos mantermos em alerta, nós nos transformamos em observadores de nós mesmos. Nós nos fortalecemos, o nosso campo vibratório, ele ganha uma qualidade. Nós não somos mais influenciados facilmente, porque a gente observa, a gente não gera karma, a gente não bate de frente com ninguém. Mas, antes de tomar uma atitude, a gente pondera bastante. Nós nos tornamos seres críticos, sabe? Nosso senso crítico, ele se aprimora bastante, gente. Tá legal? Então, a proposta é essa. Vamos despertar para o agora, ok? Vamos lá, slide 11. A resistência, gente, ela existe, né? Tanto é que você vê aqui um monte de cigarrinho, né? Anunciando o fim aqui em inglês. Sabe, será que chegou o fim mesmo? Com um monte de cigarro? Não sei, tenho aqui minhas dúvidas. Entendeu? Então é fundamental que quando a gente se transforma em observador, a gente identifique inclusive as resistências internas que nós temos. Pô, o que é isso que está motivando eu a voltar a fumar, por exemplo? A necessidade, eu já concluí que fumar faz mal, por que eu vou voltar a fumar? Você percebeu? Então você se transforma em observador, você analisa o seu comportamento antes de tomar alguma atitude. Tá? No CVV, quando éramos voluntários de prevenção do suicídio do CVV, a gente sempre fala isso nas nossas palestras, né? Nós tínhamos lá uma máxima que era bem interessante, era um triângulo, gente. Tá? A simbologia usada era um triângulo. Então a gente fala, no triângulo tinha lá 3 vértices, né? Em um vértice tinha o sentir, o outro tinha o pensar e o outro tinha o agir. Muitos fazem confusão, mas a gente também pode pensar, sentir e agir. Tá? Só para ficar um pouco didático aí para vocês entenderem. Então, qual que é a ideia? Que nós sintamos, pensemos a respeito e ajamos depois. No começo parece difícil, gente, mas com o tempo a gente pega a prática e a gente vai agindo menos por impulso e mais conscientemente. Tá legal? Quando a gente se transforma em observador, isso começa a acontecer, valeu? Vamos para o slide 12. Então, assim, as dicas para nos mantermos alertas. Então, a primeira dica, observar a resistência dentro de nós. Tá? A gente falou sobre resistência agorinha. Nosso apego ao sofrimento. A gente gosta de sofrer? Será que a gente está sempre pedindo atenção para o outro, dando uma de coitadinho? Vamos observar isso. Né? Será que nós temos prazer em demonstrar infelicidade? Precisamos pensar nisso. Né? Nós temos vontade, né, compulsão de falar ou pensar a esse respeito? Nós estamos sempre trazendo esse assunto à tona? Ou a gente age, a gente observa, a gente começa a mudar e para de falar um pouco, para de pensar um pouco, para de ficar repetitivo, começa a ter atitude. Vamos observar a esses pontos aí, tá certo, gente? Para que a gente se mantenha certa. Lembra do escoteirinho, ok? Slide 13. Então, assim, a resistência,
ela começa a cair quando você a torna consciente. Né? Você percebe que há uma resistência, então você já está se tornando consciente dessa resistência. Entendeu? E aí você, na sequência, você dá atenção também ao seu sofrimento. Fala, nossa, essa meditação está me quebrando, mas você está sabendo disso. Nossa, os meus joelhos, as minhas pernas, para quem medita em posição de lótus, as minhas pernas estão me quebrando, eu estou sofrendo, mas você está aceitando o seu sofrimento, porque a tua mente está falando para você que você está sofrendo. Né? E aí você vai aceitando o sofrimento, a mente já vai perdendo o controle sobre você. Entendeu, gente? Então a ideia é essa, beleza? Vamos para o slide 14. Então a questão do medo, né? Muitas vezes, gente, a gente tem medos que a gente não sabe por quê, né? Então aqui a gente vai trabalhar a origem do medo. Muitas vezes a gente teme perder as coisas, né? A gente já conquistou algumas coisas e tem medo de perder. Né? Tememos falhar, né? Principalmente quem não brincou na infância, viu, gente? Quando você brinca, você cai, você levanta, você machuca, você faz o que for, né? Quando você é criança, porque você não tem medo de nada, você vai em frente, né? Com exceção, com algumas exceções, que inclusive nessa imagem que está no slide 14, a gente percebe uma criança aterrorizada aqui, né, gente? Tá legal? Mas a ideia é que nós não tenhamos medo, não, enquanto criança, porque nós viemos para esse planeta para experienciar, né, para aprender. Né? O pessoal do kardecismo fala muito isso, que nós aqui viemos para a escola. Nós saímos do mundo espiritual, né, e viemos para a escola terrena. E aí você vai ter medo de aprender, gente? Tá legal? Então, uma terceira possibilidade aqui muitas vezes a gente tem medo de se machucar. Não só machucar fisicamente, gente, emocionalmente também. Tá, então vamos ver aí se nós temos medo e se eventualmente entre essas três aí, algumas delas identifica-se com a origem dos nossos medos, tá legal? Agora, em essência, o Eckhart traz para a gente, né, em essência, todos têm medo da morte e da destruição. O ego bom, vamos dizer assim, né? O ego preservador, vamos dizer assim, que nós temos, tem medo da morte e da destruição. Tá legal, gente? Então, quando a gente se conscientiza que nós somos seres de luz, né, seres eternos, espirituais, a gente deixa de ter medo. Ok? Apesar de todo mundo querer vender medo pra gente. Tá? Basta ter a quantidade de anúncios de remédio que nós temos disponíveis hoje no Brasil e no mundo. Ok, gente? Vamos em frente. Slide 15. Então, assim... tem aqui uma imagem interessante, né, gente? Quando a gente está identificado com a atitude mental e descobrimos que estamos errados, nosso sentido de eu interior baseado na mente corre um sério risco de destruição. Então, assim, você está identificado com a sua mente, tá? Tá todo mundo dizendo que você vai ficar doente, que você vai perder, que você tem que competir, que você é isso, que você é aquilo. E aí, se você descobre que você está errado, né? Você descobre que você está errado, você fica inseguro. Você fica inseguro, porque o ego diz para você, olha, você não pode errar. Se você errar, você vai ser destruído. E não é assim que funciona, gente. Porque se nós viemos para a escola terrena, nós podemos errar sim, desde que a gente não prejudique ninguém. A gente pode experienciar sim. A gente não precisa ficar numa camisa de força, pessoal. Olha essa imagem aqui, esse moço fazendo isso aqui. Olha que loucura isso. Tá? Ele está tentando, gente. Ele está tentando quebrar algum recorde, alguma coisa do gênero. Beleza? Então, toma cuidado com essa questão de não querer fazer as coisas por medo de errar. Tá? Porque a gente precisa fazer as coisas sim, principalmente quando nós estamos intuídos pelo nosso espírito, pelo nosso eu verdadeiro, pela nossa presença eu sou. Tá? O pessoal da Seichonoye fala que nós estamos orientados pela nossa imagem verdadeira. Ok? Vamos para frente. No slide 16, gente,
aqui ele está dizendo, né, para a gente tomar cuidado com as defesas que existem dentro de nós. Muitas vezes nós não nos colocamos diante de alguma situação, né? Nós não colocamos os nossos pontos de vista, nós não esclarecemos as coisas, ou seja, a gente não age em função da defesa que existe dentro de nós para a gente não se machucar, para a gente não errar e não sei o que lá. E aí, o Eckhart traz uma reflexão aqui do que a gente tem medo, né? De que defesa é essa que a gente levanta em função do medo que existe dentro de nós? De uma identidade ilusória, será que nós não somos nós mesmos? Né? De uma imagem que a gente faz, de uma autoimagem que a gente faz que não corresponde com a realidade? Ou de uma identidade fictícia, nós não somos nós mesmos? Então, quando você começa a viver no agora, esses medos, eles começam, gente, a perder importância, porque você fica mais autêntico. Consequentemente, você percebe que a sua mente já começa a ficar esperta. Fala, opa, tem um serzinho querendo se libertar de mim aqui. E aí ele vai tentar colocar mais medo em você, e você vai resistir. É um processo, gente. Vamos lá, slide 14. Então, aqui, quando, né, o Eckhart traz aqui para a gente que é o fim do jogo do poder tão prejudicial nos relacionamentos. Quando a gente pode se falar de relacionamento marido e mulher, né? Podemos falar, primeiramente. Então, assim, quando você deixa de competir com a sua esposa, ou a esposa deixa de competir com o marido, né, você começa a interagir mais, você começa a entender mais o outro, as coisas começam a melhorar, gente. Né? Você deixa de querer demonstrar poder sobre o outro. E aí você junta forças. Né? Então, quando você junta forças, você consegue conquistar, né, os desafios com mais facilidade. Inclusive, gente, para o processo de iluminação espiritual, o relacionamento entre casal ele é fundamental. Porque a mulher tem energia yin, o homem tem energia yang. E a junção dessa energia potencializa o processo de iluminação espiritual. Então vamos deixar desse negócio de eu sou forte, eu posso, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer. Não, respeitar tudo bem, agora obedecer é complicado. Tá? Então eu peguei só o caso do casal como exemplo, né, gente? Mas de um modo geral, tá legal? Então, assim, como o poder está na nossa disposição agora, o que é o poder? Você olhar dentro de você mesmo e ver os pontos que você precisa melhorar. Tá legal, gente? Então, vamos para frente. Muito obrigado, viu? Por nos ouvirem aí. Vamos lá. Slide 18. Então, assim, muitas vezes, voltando à questão do sofrimento emocional, gente, a busca do ego pela plenitude. Então, assim, muitas vezes nós temos uma sensação de incompletude. Você vê um rosto aqui na metade, você não está inteiro. Quando você tem medo, gente, é claro que você não está inteiro, porque você não se expõe, você não joga o jogo com todas as cartas, tá? Então, assim, que nós possamos nos fazer inteiros, sempre, para que o nosso potencial se desenvolva, para que nós ajudemos a nossa família e o maior número de pessoas possível, para que nós sejamos prósperos, gente. Tá legal? Então, em algumas pessoas isso aí é consciente, em outras é inconsciente. Tá? Que nós possamos identificar em que posição a gente está nessa situação aí. Beleza, gente? Vamos em frente. E aqui, ó, no 19, na forma consciente temos a sensação inquietante de que não somos respeitados ou bons o bastante. Então, o próprio texto do slide aqui está dizendo, gente. Né? Então, a gente está percebendo que nós não somos respeitados, que estamos subjugados por outros, e a gente continua, gente. É complicado. Quando você se conscientiza disso, né, você desperta o agora, você se conscientiza disso, você muda a sua vida, gente. Tenham certeza disso. Tá? Depois, se vocês precisarem de exemplos, nós temos vários exemplos para fornecer. Beleza, gente? Vamos em frente. Slide 20. E aquele foi a forma consciente. Tá certo? Agora vamos para a forma inconsciente da busca do ego pela plenitude.
Então, assim, a sensação se manifesta indiretamente como um anseio, uma necessidade, uma carência intensa. Então, assim, quando o seu ego está buscando a plenitude de uma forma inconsciente, você está sempre carente, gente. Você está sempre carente. Então, nessa carência, você se coloca. Qual que é o potencial que você vai desenvolver aí? Você está sempre precisando das coisas. O potencial é para ser desenvolvido para que a gente seja ativo no processo e não passivo, do jeito que a sensação se manifesta indiretamente aí, como foi colocado no slide, na forma inconsciente. Ok, gente? Vamos para frente. Agora, nas duas formas, é possível que o ego ele busque aí algumas alternativas que não são muito saudáveis, né? Então, essa moça, me parece que é um caso real, viu, gente? Ela comia algodão para preencher o vazio, tá? Então, pesquisem aí, vejam se é isso mesmo, mas eu não acho difícil não, viu, gente? É possível que quando a pessoa está incompleta, ela se sente incompleta, ela faz qualquer negócio. Por que o consumo de drogas no mundo inteiro ele aumenta consideravelmente? Porque as pessoas procuram alternativas para se sentirem satisfeitas. Elas estão com o potencial adormecido, elas não vivem no agora, elas viajam no tempo psicológico, passado, futuro, né? Todo mundo trabalha nesse tempo psicológico e não pontua agora na perspectiva de desenvolver o potencial adormecido que cada um tem. Sabe, gente? Então vamos em frente aí, vamos pensar em tudo isso, beleza? Slide 22. Então, assim, o ego é danado. O tempo todo ele precisa de satisfação, né? Ele tem necessidades de status, de habilidades especiais, disso, daquilo. Só que nada disso somos nós, gente. Nós somos espíritos eternos, nós somos seres imortais, nós somos seres deluxe, como nós já falamos. Então é fundamental que, ao nos tornarmos observadores de nós mesmos, nós consigamos identificar que tudo isso é passageiro, gente. A educação, né, a formação contínua, eu nem colocaria aqui nessa lista de necessidades do ego. Essa questão da educação, essa questão da formação, é uma questão espiritual. Tá, gente? Tem a ver com o ego, sim, mas também tem a ver com o lado espiritual. Tá legal, gente? Então, presta atenção aí se você não está querendo viver de aparências e isso está te machucando. Tá? Você não consegue comprar as coisas que você precisa, porque é tudo caro. Quem assiste aquele programa do SBT da moda lá, percebe que é tudo muito caro para viver na moda, né, gente? Então, toma cuidado aí, valeu? Vamos para o slide 23. Então, felizmente, aí tem um braço aberto, né? Felizmente, em algum momento, nós encontraremos aí nossos mecanismos de iluminação, nos livraremos de todas essas necessidades aí criadas pelo ego e, finalmente, conheceremos a verdadeira liberdade. Ok, gente? Então, aí no último slide, 24, tem aí uma bibliografia, aí, uma webliografia também para vocês, tá? Como forma de gratidão, se vocês quiserem também, olha, pode curtir nossos vídeos, caso vocês gostem, né? Ou depositar algum valor que esteja aí ao alcance de vocês, né? Para nos ajudar com os custos fixos da nossa associação. Tá legal, gente? Nós temos algumas contas para pagar, né? De custos fixos, de nossa sede, né? E vossa ajuda é fundamental para que a gente continue esse trabalho de amor e de luz aí no nosso planeta. Valeu, gente? Então, obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Meu nome é Pedro Póvoas, professor Pedro Póvoas, beleza? Muito obrigado, viu? Namastê, tchau, tchau.